Bom dia, Brasil, bom dia, internautas do exterior, porque o nosso programa é a nível internacional. E aí, vocês já acordaram nessa sexta-feira? Estão prontinhos aí para fazer perguntas hoje? Porque hoje nós temos um convidado aqui especial, tá? Eu sei que vocês estão muito curiosos para saber, mas eu quero, assim, dar mais um bom dia. Bom dia! Eu estou esperando a participação hoje de vocês, assim, mas eu quero que vocês estejam participando mesmo, 100%, viu, gente? Olha, 10% não vale, tem que ser 100%, com aquelas perguntas, assim, fantásticas que vocês sempre enviam para cá, então já vão se preparando aí, tá? Que já eu vou falar para vocês quem é o nosso convidado de hoje. E o programa de Bem com a Vida hoje está cada dia mais demais, porque nós estamos na Demais TV, um mundo de possibilidades. E hoje, eu vou falar para vocês, tá? Não vou judiar mais de vocês. Hoje, o nosso convidado de hoje é o professor, doutor, major da Polícia Militar, doutor Expedito Pinheiros. Bom dia, professor. É um prazer tê-lo aqui no programa de Bem com a Vida. Bom dia, doutora Vera Lúcia. Me orgulho muito e me sinto honrado pelo convite que me fora feito para estar hoje aqui para um bate-papo. Não é uma aula, não é uma conferência e muito menos uma palestra. Responder talvez algumas curiosidades da sua parte, bem como dos internautas que são assíduos nesse programa de Bem com a Vida. E estou à sua disposição para as perguntas e outras considerações que deseje fazê-las. Olha, excelente. E para vocês terem uma ideia, quem é o professor Expedito Pinheiro? O professor, ele é professor universitário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde ele ministra aula de ciência política e de direito também. Ele é professor de direito constitucional. Ele é major da reserva da Polícia Militar de São Paulo e ele já foi examinador da Ordem dos Advogados de São Paulo. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nosso tema de hoje é sobre exame da Ordem dos Advogados de São Paulo. Nós vamos falar também sobre segurança pública, vamos falar sobre educação e vamos falar também sobre a responsabilidade do Estado. É isso, professor? Muito bem. Eu acho que poderíamos começar pelas curiosidades ou indagações a respeito da atividade advocatícia, não é? A começar pela exigência do exame de ordem para que o bacharel recém-saído das faculdades de Direito possam adquirir o título de advogado, não é? Nossa, excelente, muito excelente essa observação do senhor, professor. Mas assim, gente, olha, mas nada melhor do que falar com quem realmente sabe, né? Que domina realmente o assunto. Então, vamos começar pelo exame da Ordem dos Advogados de São Paulo. Então, mas assim, você que tiver uma dúvida, você que queira saber mais sobre o exame da Ordem dos Advogados, é só você entrar aí, você já está assistindo aí no programa de Bem com a Vida, aí tem um link, nome, você vai colocar o seu nome, tem um local aí da mensagem, e você vai colocar a mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão, a sua observação, o que nós podemos também estar melhorando, quem nós poderíamos também estarmos abordando, entrevistando, que outros temas nós poderíamos estar falando aqui no programa de Bem com a Vida, envie para cá que nós teremos a maior honra e o professor vai estar aqui afiado para estar respondendo para vocês. Então, professor, vamos falar um pouco aí sobre o exame da Ordem dos Advogados, né? Que ultimamente aí tem sido um caos. Professor, quais são as exigências da Ordem dos Advogados para o bacharel em Direito se ter a carteira da Ordem dos Advogados? Ou seja, a identidade de advogado, né, professor? Muito bem, a pergunta bem formulada e vamos tentar respondê-la com base na legislação. Como é do conhecimento da doutora Vera Lúcia, nós temos o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil. E nesse estatuto, né, regulado pela Lei 8.906, de 4 de julho de 94, traz todas as considerações para o exercício da advocacia, somente com a ressalva de que, para ser advogado, é necessário estar com o exame de ordem aprovado nos quadros da ordem. Por isso que nós temos anualmente na seccional de São Paulo 3 exames para avaliar os candidatos recém-saídos das faculdades. E na sua pergunta, eu me permito aqui ler o artigo 8º do Estatuto da Ordem, que já me referi, para inscrição como advogado, porque aí é até interessante a sua pergunta, doutora Vera, porque os alunos em sala de aula, desconhecendo às vezes essa exigência legal, consideram que ao término do curso do bacharelado estaria em condições de exercer a advocacia. E isto não é possível. É necessário a inscrição nos quadros da ordem. E o artigo 8º, no seu inciso número 4, diz, o caput do artigo diz: para inscrição como advogado é necessário, inciso 4, aprovação em exame de ordem. E essa aprovação consiste na possibilidade do candidato fazer um exame escrito numa primeira fase e numa segunda fase escolher uma das áreas que deseja advogar. Na área trabalhista, que é a sua área, a área penal, a área de direito civil e a área de direito tributário. Não é? Mas é necessário que o candidato tenha sido aprovado na primeira fase, numa prova que consiste de 100 questões, envolvendo todos os ramos do direito público e privado, e que obtenha uma aprovação superior a 50% das questões formuladas, que são em número de 100 questões. E isto hoje tem sido uma dificuldade enorme para muitos bacharéis que não adquiriram, ao longo do curso, conhecimento satisfatório para, ao término do curso, prestar o exame de ordem e ser aprovado. Regra geral, com o despreparo de muitos bacharéis, requer uma outra preparação. O candidato vai para os cursinhos para mais tarde prestar o exame de ordem. Mas eu vejo, doutora Lúcia, até me alongando um pouquinho mais, para dizer da necessidade desse exame. Devido à má qualidade de ensino de algumas faculdades do Brasil inteiro, né, nós sabemos disso, se nós não tivermos o exame de ordem para aferir efetivamente se o profissional está à altura do exercício da advocacia, é necessária uma seleção. E nada melhor do que isso no exame de ordem. Né? E eu até diria também, aproveitando a sua pergunta, dizer que o exame de ordem poderia aferir melhor se tivesse como submeter o candidato a uma prova escrita, como já o é, mas também uma prova oral. Porque perante uma banca examinadora, talvez fosse o melhor momento de se aferir se o candidato está ou não preparado para o exercício da advocacia. Porque nem sempre nas questões de múltipla escolha, lá no exame de ordem... Então, o senhor é a favor de retornar aí a prova oral na Ordem dos Advogados? Bem, sou a favor e até pelas razões que acabo de expô-las. É uma forma mais adequada de se conhecer o candidato perante a banca, uma banca composta de 3 membros, representantes da OAB ou professores universitários. O candidato pode ser questionado e, a partir daí, alguns reparos, porque nem sempre no exame escrito você conhece o candidato tete a tete, face a face, quer dizer, isso é muito importante, conhecer o candidato para poder aprová-lo ou desaprová-lo, que, regra geral, no exame escrito não há essa possibilidade. Nós sabemos que muitos candidatos, bacharéis em direito, que prestaram o exame de ordem com aprovação, mesmo assim, não estariam, a meu ver, preparados para o exercício da advocacia. Seria necessário uma avaliação desta maneira, pessoal, o exame oral, o que ocorria, ou o que ocorreu por muitos anos na OAB de todo o Brasil.
atualmente se cogita essa possibilidade do retorno do exame oral. Mas daí, professor, ficaria 3 fases? A primeira... Não seria 3 fases. Eu penso que o exame oral seria muito mais para aqueles candidatos que não obtiveram uma aprovação normal, com uma média que fosse estipulado, poderia essa média ser 7 na prova ou 5, aí seria o caso de um estudo mais pormenorizado. Para os candidatos que conseguissem uma aprovação superior nesse exame escrito, acredito eu que poderia ser dispensado o exame oral. E para outros que obtivessem uma média inferior àquela que fosse estipulada, a esse sim, nós teríamos a possibilidade de colocá-los num exame oral e constatarmos efetivamente se ele está ou não preparado para a advocacia. O exame oral seria a última etapa decisiva, na qual o candidato poderia optar por uma das áreas que nós já mencionamos: trabalho, direito civil, penal, tributário e assim por diante. Ele se manifestaria perante a banca com relação a essa preferência, não é? E a prova escrita também é indispensável, é necessário. E seria bom, é pena que devido ao grande contingente de bacharéis, talvez as seccionais não poderiam aplicar uma prova, vamos dizer assim, mais específica, já dentro da área que cada candidato desejasse, não é? Porque hoje, sem questões, deixa o candidato realmente numa situação, às vezes, de conhecer a matéria e nem sempre se dá bem nas questões de múltipla escolha. Um tipo de prova muito subjetiva, que envolve, às vezes, questionamentos junto à própria OAB, até recursos, medidas judiciais para questionar o gabarito, às vezes, da OAB, dando por certo uma questão, enquanto que o candidato respondeu uma outra que, a juízo dele, seria a melhor alternativa. Mas, professor, eu acredito assim, eu acho que deveria haver uma fiscalização até maior do próprio Estado, né, que nós também vamos falar da responsabilidade do Estado, na hora das faculdades, porque parece que não tem-se uma fiscalização, está se abrindo faculdade em vários lugares, a faculdade de Direito. Hoje é uma facilidade muito grande. Então, assim, os bacharéis, eles acabam fazendo a faculdade de Direito e daí se depara com o problema aí que está sendo na ordem dos advogados, porque não estão preparados, né? E assim, tem faculdades de direitos aí, que nós sabemos, que sequer são reconhecidas pelo MEC. E daí, como que fica os alunos nessa situação? Bem, aí com relação ao papel do Estado, para ser um fiscalizador nessa questão, tolhe a iniciativa e a liberdade que as instituições têm no direcionamento do ensino. O problema todo é, como eu dizia anteriormente, o grande número de faculdades de direito que o país tem, mais de 1.000 faculdades de direito, não é? Se nós compararmos aqui com países do primeiro mundo, os Estados Unidos, que são desenvolvidos, não é? Até territorialmente, e numa economia superior à nossa, temos que reconhecer isso, possui menos da metade das faculdades de direito que o Brasil possui. Agora, o exame de ordem, voltando ainda, ele se instaurou e deve ser mantido justamente para reparar as lacunas existentes. Porque o candidato, quando sai despreparado ao término do curso de direito, ao longo dos 5 anos, ele já deveria estar preparado para o exame de ordem. Desde que ele começasse essa preparação na primeira série do curso de bacharelado. E as faculdades, por si, se interessassem também pelo resultado final, o produto final, que é aquele candidato que prestou um vestibular, que se matriculou na faculdade e deseja, ao cabo do curso, ter o conhecimento necessário para o exercício da profissão. Ele simplesmente teria uma formalidade, se inscrever para um exame de ordem, passaria no primeiro exame, evidentemente. Mas não passa. Não passa por quê? O despreparo que teve durante o seu curso de formação nas faculdades de Direito. Mas as boas faculdades que o Brasil possui, felizmente, já coloca candidatos que, ao término do curso, são aprovados no exame de ordem. Nós temos exemplos, não é? Agora, precisaria que essas outras faculdades, que ainda se ressente de um conhecimento ainda não
completo na formação do bacharel, né? Porque o grande problema, doutora Vera Lúcia, é que o aluno na faculdade ele precisaria ter a matéria como um todo, que o conteúdo programático da disciplina fosse exaurido, esgotado, transmitido em sala de aula. Porque quando o candidato se depara com as questões, ele vai verificando pelo teor das questões e fala, bom, isso eu não tive na faculdade, isso eu não aprendi. Ou também outro fato... Aprendeu outro e fato deixou passar batido, a ser né? também comentado neste momento. Às vezes as faculdades não têm a culpa que nós queremos agora atribuí-las. O próprio candidato matriculado, ele dá um jeitinho de não comparecer muito às aulas, arruma a figura do procurador. As faculdades sérias não admitem que um aluno assine pelo outro. A rigor, nenhuma faculdade, em tese, admite esse procedimento, mas ele existe. Nós temos os chamados alunos, né, fantasmas, né, ou aqueles que só comparecem na faculdade em épocas de provas. Né. Esse não pode culpar a faculdade, que a faculdade, através do seu corpo docente, transmitiu a matéria, mas ele não esteve presente fisicamente. Né. Então, isso cria um problema muito sério depois no exame de ordem. Né. Mas, só finalizando a resposta dessa pergunta, eu acho que não cabe ao Estado aí, né, com o seu poder de imperatividade ou de aplicando os princípios, né, seja da legalidade, querer se miscuir na questão das faculdades. As faculdades têm um órgão controlador no plano federal, que é o MEC, que traça as diretrizes do ensino. Agora, cabe cada uma de per si, na sua grade, né, em introjetar as matérias cabíveis, obrigatórias, e selecionando melhor o candidato que vai fazer um curso de bacharel em Direito, né, contratando melhores professores para que esse candidato, uma vez aprovado no vestibular da faculdade, ele já tenha um conhecimento anterior adquirido lá no ensino médio, coisa que não existe. Porque se nós formos buscar as verdadeiras causas, né, do fracasso do exame de ordem, não seria só para bacharéis, doutora Vera. Como seria para outras áreas também, né? Para outros graduados em outras áreas, medicina, engenharia, arquitetura, administração, que não tem um exame rigoroso como o da OAB. Então, professor Expedito, então vamos para um breve intervalo e já voltaremos falando de educação, mas sobre num todo, que abrange, né, não só a faculdade de Direito, o curso de Direito, mas como também outros cursos aí. Vamos para um breve intervalo e já eu volto.